6 meses atrás eu comecei a treinar e foi uma das melhores coisas que eu fiz. De lá pra cá minha evolução foi gigantesca. E eu não me refiro só fisicamente, mas também mentalmente. Meu nome é Moisés Filho e tá começando mais um vídeo. Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar o porquê que eu comecei. Na segunda parte eu vou falar sobre como foi meu treino e tudo mais. E na terceira parte eu vou falar sobre a alimentação. Porque se você só treinar sem uma boa alimentação, talvez os seus resultados não vão chegar onde você queria. Então assista o vídeo até o final para que você não perca nada. Era só mais um dia normal, até que nesse dia eu resolvi ficar assistindo TV até mais tarde. E então começou o primeiro episódio da terceira temporada de uma série, Máquina Mortífera. Essa temporada é marcada pela saída do ator secundário para a entrada de um outro ator. E eu fiquei assistindo e achei muito massa aquela série. Mas o que mais me chamava a atenção eram as cenas das lutas do Wesley Cole, porque ele estava usando o Krav Maga. E era bem nessa época que eu estava começando a aprender também. Então eu pensei, caraca, que maneiro! Eu também vou começar a treinar, vai que eu fico bombadão assim também. E hoje esse cara é minha referência nesse assunto. E então, depois disso, eu comecei a pesquisar sobre treinos em casa, porque eu não gasto dinheiro com nada. Eu não vou gastar dinheiro com academia, até porque eu não tenho dinheiro. A primeira coisa que eu comecei foi com as 100 flexões por dia. Até eu descobri que isso não era tão útil, porque só a flexão não vai treinar todos os músculos, e os nossos músculos só crescem quando há necessidade disso. Então, se 100 flexões não forem mais um desafio para você, vai acabar que você não vai ter mais nenhum ganho. Depois eu baixei um aplicativo de treino em casa, e esse foi bem melhor, porque tinha certinho o que eu tinha que treinar cada dia, e tinha treinos separados por músculos. E esse aplicativo foi bem útil, só que só por um tempo. Porque depois, quando eu fui ficando mais forte, os exercícios consequentemente ficaram mais fáceis. Então eu já estava meio sem paciência para ficar aumentando o número de repetições. Então depois disso eu comecei a pesquisar sobre alguns treinos mais pesados para fazer com o próprio corpo. E foi aí que eu descobri a sequência de treino do puxar, empurrar e perna. E assim eu fiquei treinando por mais ou menos 2 meses. Então eu estava treinando 3 vezes na semana. Mas depois eu descobri que para quem treina poucas vezes, é melhor fazer treinos de membros superiores e membros inferiores. E daí eu comecei a treinar 4 vezes na semana. No começo foi bem difícil até eu me adaptar. Então hoje a minha sequência de treino é a seguinte. Domingo eu treino membros inferiores. Terça eu treino membros superiores. Sexta eu treino membros inferiores. E sábado eu treino membros superiores. Depois que eu coloquei esse cronograma ficou tudo muito mais fácil. Eu não sei porquê, mas nos outros dias da semana eu não tenho ânimo para treinar. E quantos quilos você ganhou nesses 6 meses? Bom, quando eu comecei a treinar eu estava com 49 quilos. E agora eu estou com 55. Então eu engordei 6 quilos. E antes que vocês pensem que isso é pouco, pensa. Se eu continuar dessa forma, em um ano eu vou ter engordado 12 quilos. Antes de treinar, eu sempre engordava 2 quilos por ano. Sempre. E agora 6 quilos em 6 meses? Mas os treinos não são os responsáveis por isso. Porque qualquer coisa que você faça, você está gastando calorias. E os treinos não são diferentes. Então se eu começasse a treinar e continuasse comendo da mesma forma que eu estava comendo antes, eu iria emagrecer. E olha que eu já comia bastante. Então eu aumentei bem mais a quantidade de comida, porque eu quero ganhar peso, né? E esse é o segredo, não tem segredo. Se você quiser engordar, você vai ter que comer mais. Se você quiser emagrecer, ou você começa a comer menos, ou você passa a praticar mais atividades físicas. Então, basicamente, eu comecei a me alimentar de forma mais saudável também, comendo mais frutas e legumes, que eu comia bem pouco antes. Mas eu acho que o mais importante foi que eu zerei o açúcar. Às vezes eu ainda como uma coisinha, mas tipo, não é nada demais, é tipo assim, uma bala. Mas nesses 6 meses eu não tomei nenhum refrigerante nem nada do tipo. Talvez alguns de vocês vão estar se perguntando, tá, mas tu não quer engordar, por que tu vai zerar o açúcar? Primeiro porque eu quero engordar de forma saudável. Então esse já é um porquê. Mas tem outro porquê que é maior ainda. Quando a gente acha que tá com vontade de comer um doce, na verdade essa vontade não é de comer um doce. A vontade de comer um doce, ela é na verdade fome. Então é muito melhor que eu não coma doce e que eu coma outra coisa, porque essa outra coisa vai servir de sustento para mim realmente criar músculos. Muita gente diz para calcular a quantidade de calorias e tudo mais, mas eu nunca calculei porque é muito complicado e eu nem tenho balanço, então ia ser muito trabalhoso. Então eu só comecei a comer um monte e tá valendo.
Hoje eu faço 4 refeições. Eu prefiro fazer poucas refeições comendo bastante do que fazer bastante refeições comendo pouco. Mas isso não importa, o que importa é a quantidade de calorias que tu vai ingerir no dia. Se ainda depois de tudo isso você ainda está duvidando da minha evolução, o que eu acho meio difícil, compara os meus vídeos de 6 meses atrás com meus vídeos de agora, e você já vai ver uma grande diferença. Dizem que nos primeiros 2 a 3 meses de treino, os maiores ganhos que você vai ter não vão ser na questão muscular, porque o teu corpo ainda está aprendendo a fazer os exercícios e tal. Mas no meu caso, eu já vi bastante diferença dos 2 a 3 meses. Acho que isso varia de pessoa para pessoa. Nesses 6 meses treinando em casa, eu não treinei nenhum movimento estático da calistenia. Porém, pretendo treinar nesses próximos 6 meses. Então escolham alguns movimentos e deixem aí nos comentários que eu vou tentar nesses próximos 6 meses e eu vou mostrar a evolução no próximo vídeo.